Queridos amigos da Confraria de Nossa Senhora da Luz, faço esse vídeo no primeiro sábado do mês, né? Dia 2 de maio, é o dia que geralmente fazemos a nossa reunião, né? Aos primeiros sábados do mês da Confraria, né? É, Infelizmente não vamos poder ter a nossa reunião hoje, né? E espero que mês que vem já possamos voltar a ter as nossas reuniões regulares, mas muito embora não acredite, né, que a coisa vai mudar tão rápido assim, né? Mas como forma de não deixar a confraria parada, né, eu decidi trazer alguns vídeos, né, pelo menos sobre as nossas formações mensais que nós temos nas nossas reuniões. Bem, eu não tenho aqui os meus livros comigo, os meus livros estão na casa da minha avó, né? Geralmente eu levo para vocês um livro ou outro para a gente conversar sobre o que é a ideia sobre aquele livro, né? Ou embasar uma ideia em cima de alguns livros. Aqui eu não tenho, né? Os meus livros comigo, mas bem, procuro na internet fazendo algumas anotações aqui, né? Algumas anotações pessoais. Eu decidi trazer uma meditação, né? Sobre o conceito de paz, né? O que é paz, da onde ela surge, por que nós não temos paz hoje, né? Bem, eu não, só para deixar claro, eu não estou aqui, eu estou com a minha medalha aqui, né, minha fita aqui, eu não estou usando ela para uma questão de iluminação com a medalha ficar brilhando com a iluminação que eu coloquei aqui, né, para deixar a qualidade do vídeo um pouco melhor. Mas a minha medalhinha está aqui, né? Vamos lá. Conceito de paz. Santo Agostinho, ele coloca essa definição bastante conhecida de paz, né? E eu anotei aqui: a paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. Bem, isso está escrito no livro Cidade de Deus, né? Livro 19, capítulo 13. Então, o livro Cidade de Deus é um livro que eu tenho, né? Se alguém, depois que acabar toda essa pandemia, quiser emprestado, eu posso emprestar, muito embora eu considere um livro um pouco avançado, né? Avançado, intermediário avançado para avançado, né? Porque ele trata de questões da época de Santo Agostinho, né? E se você não tem um background do que acontecia naquela época, né? Acaba ficando meio que perdido no que o Santo Agostinho está falando. Mas vamos lá, vamos voltar para a definição. A paz de todas as coisas é a tranquilidade da ordem. O que quer dizer isso, né? Primeira coisa, não se tem paz quando não se tem ordem, né? Então vamos lá, vamos esse primeiro ponto. Dar um exemplo. Eu saio de casa, vou para o trabalho, né? Deixo a minha esposa em casa e quando eu chego em casa eu pergunto para minha esposa como é que foi o dia. E ela me responde: olha, Felipe, hoje quando deu a hora das crianças acordarem para ir para a escola, eu acordei elas, mas elas não quiseram acordar, né? E aí então deixei elas lá na cama dormindo. E quando eu chamei elas quando elas acordaram, eu falei para elas: olha, então, já que acordaram, chegou a hora de fazer as orações da manhã, né? E elas falaram: não quero rezar não, tô cansada, quero brincar, quero jogar videogame. Aí ela falou assim: ah, então tá bom. Voltei a descansar, né? Pra cama e elas ficaram brincando lá. E quando chegou a hora do almoço, eu fiz o almoço, dei o almoço pra elas e elas falaram assim: olha, não quero comer não. Eu comprei uma barra de chocolate pra cada uma, dei, tapiou a fome, né? E voltei a ver minha novela, meu seriado, meu filme, né? Fiquei deitado o dia inteiro. Pô, o dia foi muito tranquilo, passei o dia inteiro deitado. Muito tranquilo, as crianças brincando. Bem, ela pode dizer que o dia foi tranquilo, mas ela não está em paz. Por quê? Porque no íntimo dela, ela sabe que as crianças perderam um dia de aula, as crianças não estão bem nutridas, as crianças não tiveram contato com Deus diário delas, né? As coisas, não houve uma ordem. As crianças não estavam aonde deveriam estar na hora que deveriam estar, né? Não estavam ordenadas para aquilo que deveria ser o dia delas, né?
minha esposa não conseguiu colocar uma ordem. Muito embora ela tenha tido tranquilidade, ela não teve paz, uma paz interior, né? Então, podemos ver que não é qualquer tranquilidade que causa paz, né? A ordem causa a paz. A ordem causa a tranquilidade, né? Mas vamos para um segundo exemplo, né? Vamos dizer que eu, ao sair de casa, fui trabalhar. Quando eu voltei, a minha esposa, perguntei para minha esposa como é que foi o dia. E ela me disse: Olha, Felipe, eu pedi para as crianças acordarem e as crianças não queriam acordar. Aí eu fui lá e tirei elas da cama à força. Pedi para elas irem se arrumarem, né, para ir para a escola. Elas não queriam se arrumar. Aí eu botei o uniforme à força nelas. Pedi para elas fazerem suas orações da manhã. Elas não quiseram fazer as orações da manhã delas. Aí eu fui lá e fiz elas rezarem à força ali, né? Botei elas para rezar as Ave Mariazinhas, pelo menos uma Ave Mariazinha delas ali, né? Mandei elas irem para a escola, elas não queriam, eu tive que ir arrastando pelas ruas, assim, elas, até chegar à escola. E ao voltar da escola, eu dei a comida para elas e elas falaram: não quero comer. Eu, vai comer sim. Botei goela abaixo, né? A colherada, a comida para que elas pudessem se alimentar bem, né? Se a minha esposa impôs a ordem, né? Minha esposa impôs a ordem. Mas será que houve paz nesse dia? Ela sentiu tranquilidade, né? Bem, o que faltou aí, né? Faltou uma parte da ordem, né? Foi as crianças estarem bem ordenadas à vontade da minha esposa, né? E essa guerra que as crianças travaram com a minha esposa, essa falta de ordem, foi o que caracterizou a ausência da tranquilidade dela. Então, uma coisa importante, para a gente sentir paz, além de impor a ordem, é necessário a gente sentir a tranquilidade que aquela ordem trouxe. Se a gente não sentiu a tranquilidade, é porque a gente ainda não conseguiu impor a ordem necessária, né? Bom, vamos lá. O último ponto, só para a gente entender bem. Vamos dizer que um dia eu saio de casa, quando eu volto para casa, pergunto para minha esposa como é que foi o dia, e a minha esposa me diz: Olha, Felipe, na hora que eu pedi para as crianças acordarem, as crianças acordaram. A hora que eu pedi para as crianças se arrumarem, as crianças se arrumaram. A hora que eu pedi para as crianças botarem os seus uniformes, as crianças botaram os seus uniformes. A hora que eu pedi para as crianças rezarem, as crianças rezaram. A hora que eu pedi que as crianças foram para a escola, as crianças pegaram as coisas e foram para a escola. Quando voltaram para casa, a hora que eu pedi para elas almoçarem, elas sentaram na mesa e almoçaram. E na hora que eu pedi para elas fazerem os exercícios de casa, elas sentaram na mesa e fizeram os exercícios de casa. Aí na hora que, depois disso, eu falei: pode brincar agora. E as crianças foram brincar. E pronto. Olha que paz que houve hoje, né? Bem, é claro que houve paz. Houve uma ordem que foi seguida, né? De forma pacífica, né? As coisas estavam todas bem ordenadas, a vontade das crianças, a vontade da minha esposa, né? A minha esposa conseguiu ordenar as coisas junto com as crianças, né? E então ela conseguiu sentir uma paz. Bem, o que isso tem a ver com a gente, né? O que isso tem a ver com a nossa meditação, o que isso tem a ver com a fé, né? Que ordem foi essa que nós perdemos, que caracterizou a ausência da nossa paz atual, né? Vamos lá. Primeiro vamos ver como é que era a ordem antes, né? Como é que o mundo estava ordenado antes do pecado original, né? Vamos pegar lá nas escrituras, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Bem, aqui a gente pode ver que Deus deu algumas ordens para o homem, né? A ordem de guardar o jardim do Éden, a ordem de cultivar o jardim do Éden, né? Ser o grande jardineiro do planeta Terra, né?
e não comer da árvore do conhecimento, né? Bem, o homem antes do pecado, ele conseguia guardar essas ordens, né, que vinham de Deus, né? A alma do homem contemplava a ordem, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, e conseguiam pôr em prática de forma pacífica, sem nenhuma dificuldade, né? Isso é o que diz São Pio X no catecismo dele, artigo 57, no catecismo de São Pio X, né? Bem, vamos lá. São Pio X diz que os homens tinham alguns dons antes da, do pecado original, né? E ele enumera alguns deles, né? A graça santificante, a inocência, a integridade, a imortalidade, a imunidade e a ciência de Estado. Então, nós podemos ver que se hoje nós não tivéssemos cometido o pecado original, nós não precisaríamos temer essa pandemia. Simplesmente por quê? Porque nós teríamos, além da imunidade, teríamos a imortalidade, né? Então nós não seríamos acometidos desse vírus, e mesmo se isso pudesse causar algum problema, né, de alguma forma, nós não morreríamos, porque nós tínhamos a imortalidade de qualquer forma, né? Mas o que importa pra gente aqui é o que ele fala sobre integridade. O homem era íntegro, era um só. O que ele diz sobre integridade. Integridade é a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Essa perfeita sujeição dos sentidos à razão é uma ordem. É a ordem que nos garantia uma vida pacífica. Então, antes do pecado original, existia essa ordem. Deus mandava, né? Dava seus mandamentos, suas ordens, expressava suas vontades. A alma contemplava isso, entendia isso e botava em ação na natureza, né? Com o seu corpo, né? Com seus sentidos. Eu vou aqui simplificar a ideia usando os termos alma e corpo, né? Porque o próprio Senhor ele simplifica essa ideia, né? Usando o termo carne, por exemplo. E isso a gente vai ver depois. Bem, essa ordem, Deus, alma e corpo, quando estava perfeitamente sujeita uma coisa à outra, né? Ordenada, causava a paz do homem, a paz no jardim do Éden, né? E foi por causa da tentação demoníaca que desobedeceu uma das ordens de Deus, uma das leis que Deus nos deu ao homem, aos nossos primeiros pais, que causou a nossa primeira desordem. A primeira desordem da alma contra Deus, né? A alma humana quis algo que Deus não queria. Então, essa primeira desordem causou todas as desordens, né? Por causa dessa primeira desordem, perdemos a integridade. Então, de certa forma, o homem deixou de ser um só. Simplificando aqui, né? Para exemplificar bem, quantas vezes a gente, de manhã cedo, quando acorda, a gente olha, vê o relógio e fala assim, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar, eu tenho que ir pro trabalho é importante, então vou levantar. Quando a gente toma a decisão, vou levantar, o nosso corpo fala, olha, se quiser, vai você. Eu vou ficar aqui na cama, tá muito bem aqui, tá com o edredomzinho, lá fora tá chovendo, o travesseiro tá muito bom, eu vou ficar aqui. E a gente fica naquela guerra contra o nosso corpo, né? E essa guerra, essa falta de ordem, o nosso corpo não está mais tão totalmente sujeito às nossas vontades, às nossas decisões racionais. Essa desordem nos tira a paz, né? É isso que essa falta de integridade, né? A ausência de integridade é o que o Senhor deixou claro quando falou com os apóstolos, né? Vamos lá, em São Mateus, capítulo 26, versículo 41. O Senhor estava no Horto das Oliveiras, né? Num momento difícil da vida dele, né? No momento, quem tem costume de assistir o filme Paixão de Cristo, né?
na Sexta-feira Santa, né? Que é um costume muito bom. Conseguiu ver isso no início do filme, né? O Senhor sofrendo muito, quando volta para falar com os apóstolos, que ele quer deixar mais próximo deles, né? Enquanto os apóstolos dormindo. Então ele diz, né? Muito conhecida essa passagem, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele deixou claro que os apóstolos já estavam, a alma dos apóstolos, a razão dos apóstolos, já estavam totalmente voltadas ao Senhor, totalmente ordenadas ao Senhor. Mas a carne ainda não estava voltada totalmente ao Espírito, né? Um exemplo também, São Pedro. São Pedro, quando chega para Nosso Senhor e fala para ele: olha, Senhor, eu estou totalmente junto de você, eu vou com o Senhor até as últimas consequências, né? Mesmo se for até a morte, eu vou até a morte com o Senhor. E o Senhor olha para ele e fala: olha, não entra nessa, né? O Senhor sabia que a alma dele estava totalmente convertida à alma de São Pedro. São Pedro queria realmente seguir o Senhor até as últimas consequências. Mas quando chegou a hora, o, quando chegou a hora, o, São Pedro falou: eu vou contigo, vamos lá, vou ficar junto. Mas o corpo dele falou assim: não. Eu vou lá ser açoitado, crucificado, eu que não. Então, quando chegou a hora, essa batalha interna, essa falta de integridade, fez São Pedro correr. Falar: não, eu não conheço esse homem não, eu não conheço esse cara não, deixa... E é aquela famosa citação de que São Pedro negou o Senhor 3 vezes, né? Chegou a negar 3 vezes, quer dizer, ele negou uma vez, parou, pensou e falou assim: cara, não posso. E quando chegou a segunda situação, negou de novo e negou de novo, né? Isso é a falta de integridade, né? A primeira revolta da alma contra Deus causou a segunda revolta do corpo contra a alma, né? O Senhor usa a palavra carne, né? Eu estou usando a palavra corpo, é uma forma de simplificar a ideia, né? São Pio X usou a palavra sentidos, né? Bem, como restituir a paz? Restituir a paz é necessário, primeiramente, restituir a amizade, restituir a ordem. Que ordem é essa? Restituir a amizade da alma com Deus, para que em um segundo momento possamos restituir a sujeição dos sentidos, da carne ou do corpo, às decisões racionais da nossa alma, né? Quantas vezes nós já não vimos pessoas que saem de casa todos os dias falando: olha, a minha família é a coisa mais importante para mim. Tenho absoluta certeza que a minha família é a coisa mais importante para mim. Eu amo minha esposa é muito boa. Meus filhos, eu amo de paixão, não viveria sem eles. Eu tenho morro de medo de perder minha família, mas quando chega a situação, quando chega a menina do trabalho lá, a amante, alguma coisa assim, quando se monta a situação, e como diz a ideia, o ditado: a situação faz o ladrão, quando monta aquela situação, eu não consigo escapar, né? Quantas pessoas a gente não conhece que já tomaram a decisão de largar as drogas, né? E conseguem ordenar a vida deles para não ter mais contato com as drogas. Mas o corpo deles quer muito. Quando chega a situação, quando cai naquela situação das drogas, ele não consegue escapar. Ou muitas vezes consegue escapar, mas há muito sacrifício, né? Essa insujeição do corpo à alma é uma das coisas que causa a nossa desordem, que causa a desordem, que atrapalham a nossa paz, né? Então é isso. Nesse primeiro vídeo a ideia é ver que existe uma ordem: Deus, alma e corpo, né? Nós perdemos isso com o pecado dos nossos primeiros pais, né? A alma se revoltou contra Deus, o corpo se revoltou contra a alma. Eu vou fazer mais 2 vídeos que eu queria postar um por semana, de forma que a gente, durante esse mês, cada semana a gente tem alguma coisa para interagir na confraria, né? E mesmo de forma virtual. E quem sabe a gente fica mais perto do mês que vem, e quem sabe no mês que vem a gente pode voltar a fazer as nossas reuniões presenciais, né? Bem, o próximo vídeo a gente vai tentar entender como é que se faz para trazer
de volta a amizade entre alma e Deus. E num terceiro vídeo a gente volta a entender como se faz para voltar à integridade, né? A alma para voltar a mandar e o corpo obedecer, né? Bem, é mais ou menos isso que eu ia falar hoje. Salve Maria, até a próxima.